Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem aí de casa. A paz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar bem animado com o hino Vencendo Vem Jesus. Deixa aí. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Sim, em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Mais uma vez. Vencendo vem Jesus. Aleluias. 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 Você que souber, feche seus olhos e cante essa canção conosco. Ele abriu mão de tua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou
pouco de vinho, Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o idim. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o idim. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Conte pra onde eu irei. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Pra onde ir? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo
Cante que Ele é o nosso plano perfeito, irmão. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O nome dele nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. O nome dele é Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Aleluias. Glórias ao Senhor, Pai. Glórias nós te damos, Deus, porque nós sabemos que o plano dos Deus foi o Senhor vir para nos salvar, Pai. Nós sabemos que nós não temos para onde ir se não for para os teus braços, se não for para a tua presença, Pai. Esse é o nosso lugar. Nós não temos outro lugar melhor para ir. Nós queremos a tua presença em nossos corações, Pai. E nós sabemos que o Senhor está fazendo presença nessa casa, em nossos corações. O Senhor está sarando as nossas famílias. O Senhor está curando os enfermos. O Senhor está livrando-nos, todos nós, Pai, do perigo. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe. Então nós te agradecemos demais, Pai, porque o Senhor foi o plano perfeito para vir nos salvar, Pai. É isso que nós cantamos nessa noite, Pai. Mistério da graça que me transformou. O teu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Declare mais uma vez, irmão. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Aleluias, glórias ao Senhor. Irmãos, com esse cântico agora que nós vamos cantar, os irmãos estão com a oportunidade de entregar os seus dízimos, as suas ofertas. E quero lembrar que não vou esquecer dessa vez. O pastor me falou 1 milhão de vezes para lembrar. Eu vou lembrar. A oferta de construção, nós queremos agradecer a todos os irmãos que estão ajudando. E os dados bancários, para quem não está nos assistindo, os dados bancários da igreja estão na descrição. Se os irmãos quiserem ajudar à distância, também vai nos abençoar. Amém? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, tu és minha
minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluias, glórias a Deus. Queria convidar o pastor Vandes para vir fazer uma oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas. Tem que chamar as crianças também, vem as crianças aqui que vão subir para as salinhas, até 12 anos, vem que a gente vai orar por vocês aqui também. Amém? Graças e paz, igreja, amém? Boa noite para você que está em casa, que a graça do Senhor também possa estar te alcançando nesta hora. Vamos orar, feche teus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos, Deus, que neste momento nós cremos que o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir a oração neste lugar. Até mesmo, ó Pai, os pedidos, ó Deus, que estão mais ocultos, o Senhor conhece nesta hora. Pois nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor pode todas as coisas. E neste momento, meu Pai, que através dos hinos, dos louvores, que aqui já foram ministrados, possa chegar, ó Deus, no trono da Tua Santíssima Graça. E também alcançar, ó Deus, aqueles que estão prestando um culto também, ó Deus, nos seus lares nesta hora. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas, ó Pai, que aqui estão. Antes mesmo de trazer, ó Pai, suas ofertas, seus dízimos aqui, estão se doando, ó Pai, estão se dando, ó Deus, como uma oferta, ó Deus, para Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoe também a vida das nossas crianças, meu Pai, que neste momento também terão o seu culto infantil. Também queremos Te agradecer pela palavra, pelo recado na qual o Senhor já ministrou no coração do Teu filho, do Teu servo, para ministrar o coração da Tua igreja. Usa o Teu filho, ó Pai, fala profundamente aos nossos corações. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pedi o Ministério de Louvor para permanecer aqui, que após a leitura bíblica, eles vão nos ministrar em mais um cântico. Queremos agradecer a presença dos irmãos aqui no santuário e também a participação daqueles que estão agora nas redes sociais conosco em tempo real, no Facebook, no YouTube, e também aqueles demais que depois estarão participando conosco no seu tempo ideal. Agora tem essa outra modalidade também. Nós agradecemos a todos. Nós vamos fazer uma leitura bíblica agora que se encontra em Marcos, capítulo 1, do versículo 21
ao versículo 28. E após essa leitura, o Ministério de Louvor estará nos ministrando em mais um cântico. E a nossa reflexão nesta noite tem como tema Jesus e a sua autoridade. Jesus e a sua autoridade. E a leitura básica encontra-se em Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. Assim nós lemos: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Que Deus assim já esteja nos abençoando ricamente. E quero fazer um apelo antes do Ministério do Louvor. Temos várias pessoas nas redes sociais, e eu faço um apelo para que estejam compartilhando agora. Até mesmo irmãos que estão aqui no santuário também já deram aqui a sua curtida, mas compartilhem, para que o maior número de pessoas sejam alcançados agora também pela palavra de Deus. Ministério do Louvor. Nestes dias de desespero, incerteza e medo Em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, que mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu, e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará igual.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Só a igreja. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Jesus e a sua autoridade. E conforme nós lemos aqui em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28, foi justamente num sábado que Jesus entrou numa sinagoga e ali ele começou o ministério dele. Ele começou a pregar seus sermões. Ali ele inicia a sua carreira ministerial, que durou aproximadamente 3 anos, pegando a maioridade da sua vida naquela época, a partir dos 30 anos, porque até segundo os pediatras, é de responsabilidade pediátrica até os 30 anos de idade. Aqui no Brasil também não era muito diferente. Alguns tempos atrás, a maioridade só se adquiria a partir dos 30 anos. Quem casasse com menos de 30 anos teria que ter assinatura dos responsáveis no cartório, tanto da parte masculina como da parte feminina. E é interessante que a maioridade diminuiu com o aumento da expectativa de vida. Deixando isso à parte, no tempo de Jesus, portanto, a maioridade era a partir dos 30 anos de idade. E tanto é que nós não temos praticamente nenhum registro da sua infância até os 30 anos, porque aos 30 anos ele tinha que estar mais do que submisso à responsabilidade, à autoridade dos seus pais. Com 30 anos, então, obedientemente como um filho admirável, exemplar, então ele agora não só exerce o ministério dele, mas também assume a responsabilidade da família, porque Jesus era o primogênito de Maria e não o unigênito de Maria. A Bíblia fala bem claro que Jesus era o primogênito. A Bíblia está registrada quando se fala do nascimento de Jesus. Quando se diz que nasceu Jesus, fala-se o primogênito e não o unigênito. É bom que se lembre disso. Primogênito significa que ele foi o primeiro. Se ele não tivesse sido o primeiro, então ele seria o unigênito. Mas quando se fala de Jesus como filho de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, ali Jesus não é o primogênito de Deus, mas o unigênito de Deus. Isso está tão claro, vamos dizer assim, tão primariamente na Bíblia, e a gente complica aquilo que já está lá e não pode ser mudado. E Jesus, então, ele também assume a responsabilidade com a família, porque o filho mais velho era responsável para tomar conta da mãe, até para tomar conta também nas decisões familiares, apesar dos filhos mais novos também já terem chegado à maioridade, mas o mais velho assumiu o lugar do pai. E o ministério de Jesus de 3 anos aproximadamente. E se a gente for considerar que ele atingiu a maioridade com 30 anos e morreu com 33, então ele morreu muitíssimo jovem.
muito jovem, mas muito jovem mesmo. Coloca aí maioridade a partir dos 18 anos, a partir de hoje. E um ministério de 3 anos. Vamos contextualizar, contemporizar. Então, dos 18 aos 21 anos, se fosse na realidade dos nossos jovens aqui da nossa igreja. Então, um ministério curtíssimo, mas de grande impacto. E Jesus começa esse ministério ali naquela sinagoga. E foi justamente num sábado, como judeu, como descendente de judeu, para cumprir a lei mosaica ou a lei judaica. Ele estava lá no sábado. Nós vamos encontrar em outros evangelhos que o que Jesus leu naquele dia está lá no livro do profeta Isaías. E ele termina dizendo que hoje cumpriu-se essa profecia. Então nós vamos ter assim ângulos diferentes conforme cada evangelho. E aqui no evangelho de Marcos nós encontramos que ele não só começa o seu ministério, começa os seus sermões, mas curiosamente ali também havia algo a mais. Havia um demônio presente também naquele culto, porque a igreja, ela representada tipologicamente falando pela sinagoga. Na tipologia bíblica, o povo judeu no Velho Testamento representa o novo povo de Israel hoje, descendente de Abraão pela fé, a nação espiritual. E se a gente for tomar isto como parâmetro, demônio também participa do culto. E às vezes é o primeiro a chegar e o último a sair também. E se você tem alguma dúvida, vá em certas igrejas, em certos cultos, em certas assembleias, em certos cultos administrativos, em certas reuniões de comissões. Em certos momentos, quando na saída do culto alguém chega para o pastor e diz assim: pastor, depois do culto nós queremos conversar com o senhor. Aí que você vai ver como que tem demônio também participando, não só dos cultos, mas de todas as organizações e departamentos. Infelizmente, algo que nós aqui já podemos constatar. E aí então, as pessoas, elas ficaram admiradas com as palavras de Jesus no seu sermão. E a partir dali em diante, é o que nós mais encontramos registrado. E o que chamou mais a atenção de algumas pessoas, não foram exatamente as palavras de Jesus, mas justamente porque um homem endemoniado, ele estava ali presente, e severamente Jesus o repreendeu, severamente, e aquele demônio obedeceu, saindo imediatamente daquele homem com um grito violento e apavorante, de deixar as pessoas atemorizadas, e as pessoas espantadas, elas perguntavam, conforme nós vimos no versículo 27, que é isto? Que é isto? Que negócio é esse? Que nova doutrina é esta? Pois com que autoridade este homem ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? E vou dizer para você porque que aquelas pessoas ficaram admiradas. Porque elas só entendiam que alguém era capaz de ter autoridade por duas razões. Historicamente falando, no passado, uma pessoa, ela só era considerada uma pessoa de autoridade sobre as demais por duas razões apenas. Ou porque ela havia adquirido isso por meio de riqueza, ou porque ela havia adquirido isso por sua força bruta, intimidatória, impositória. Conheci um cantor chamado Nelson Nedes, acredito que alguns aqui também conheceram. Ele não tem tanto tempo que morreu assim, então eu não sou contemporâneo dele. Mas ele foi perguntado certa ocasião: escuta, mas você nunca se sentiu diminuído? Você nunca se sentiu complexado por causa da sua estatura?
E ele falou assim: olha, eu já me senti assim, mas existem dois Nelson Nedes: o antes, que era pobre, e o depois, que ficou rico. E aí o Nelson Nedes, que ficou rico, descobriu que o preconceito no Brasil e em qualquer lugar do mundo não é porque você não tem um curso acadêmico, não é porque você é doutor, não é porque você é negro, não é porque você é dentuço, não é porque você é feio, não é porque você é anão. O que fala alto no Brasil e em qualquer lugar do mundo é a carteira cheia. Se você for rico, você é a pessoa mais linda e mais simpática para todo mundo quer estar perto de você. E aí ele começou a contar as aventuras que ele tinha, as mulheres com quem ele teve casos, e fica esse detalhe para depois. E é interessante que isso é algo primitivo, e até hoje permanece assim. As pessoas, elas lutam por poder, e poder em ter. Elas querem se empoderar tendo. E as pessoas naquela sinagoga ficaram admiradas, porque elas nunca tinham visto alguém com autoridade desta maneira. Porque as autoridades que elas conheciam eram pessoas ou porque eram ricas, ou porque podiam se garantir por conta da sua força bruta. Você lembra do Simão, o mago, o encantador de Samaria, que também se rendeu a Cristo, mas depois, quando ele começou a ver os apóstolos orando para que as pessoas também fossem recebidas, ou fossem batizadas, ou recebessem o Espírito Santo, porque o mandamento de Jesus é: ide por todo mundo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade Jesus deu aos seus apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, prepararam pastores. E aí então há algo tremendo nessa promessa de Jesus, que quando alguém é batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, é batizado na tríplice de Deus: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas algumas pessoas tinham sido batizadas só pelo batismo de João, quando o Espírito Santo ainda não havia vindo, conforme hoje pela manhã nós vimos no dia de Pentecostes em Jerusalém. E parece que isso criou-se também um círculo vicioso por parte de alguns cristãos que se converteram, e quando batizavam outros, batizavam só em nome de Jesus. E os apóstolos, em suas viagens, alguns discípulos desses apóstolos também foram identificando pessoas que não tinham sido batizadas em nome do Espírito Santo também. Essas pessoas não precisavam ser rebatizadas, não precisavam passar pelas águas de novo, porque elas tinham sido batizadas em nome do mesmo Jesus. Então os apóstolos, eles faziam uma imposição das mãos, orando mais uma vez por essas pessoas, para que elas também fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é que a pessoa receba o Espírito Santo depois que se converte, pelo amor de Deus. Hoje pela manhã já demos uma pincelada rápida sobre isso. Eu quero crer que não existe mais ninguém que de lá para cá tenha sido batizado dessa forma, sem ser também no nome do Espírito Santo. E aí então Simão, como você pode conferir comigo lá em Atos capítulo 8, ele vê aquilo e fica surpreso. Olha, mas esses homens, eles têm autoridade para fazer a imposição das mãos e também orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo. E Simão também tinha isso na cabeça dele, de que a autoridade só é possível quando se tem muito dinheiro. E como ele ganhou muito dinheiro como mago, enganando as pessoas, ele agora ofereceu muito dinheiro também aos apóstolos, para que ele também pudesse ter desse poder, porque na concepção dele só tinha poder, só tinha autoridade quem tinha muito dinheiro. Então ele achou que tinha condições de comprar esse poder, e foi repreendido.
E nós vamos encontrar um trechinho apenas, eu vou citar aqui, Atos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 20. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, dai-me também a mim essa autoridade, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Dá até vontade de rir. Eu já estou rindo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, se alcança por dinheiro. Olha só, parece que não, hoje tem muita gente que não está muito diferente daquela realidade, né? Era esse tipo de autoridade que as pessoas naquela época conheciam. Aquelas pessoas ainda não conheciam nenhuma autoridade suficiente para repreender um demônio. Mas Jesus tem toda a autoridade. Amém, igreja? Aleluias! Jesus não só tem autoridade, mas Ele é a real autoridade. E mais adiante, Ele mesmo reafirma isso para os seus discípulos, ao dizer em Mateus 28, versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e também no inferno. Jesus tem toda a autoridade, mas uma autoridade que é adquirida na contramão dos homens, na contramão de repente do que você pensa, do que você almeja. E ao mesmo tempo que é uma autoridade na contramão dos homens, é também acima de todos os homens. Sabe por quê? Eu vou dar duas respostas para você. Primeira, porque a autoridade de Jesus não é para a pessoa ser servida por ela, mas a autoridade de Jesus é para a pessoa servir. Um dos principais verbos na Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, é o verbo servir. Lembra de Josué? Quando Josué chega para o povo e diz: olha, vocês agora escolham aí a quem vocês querem servir. Aos outros deuses ou a Deus Jeová? Agora uma coisa eu digo para vocês: eu e minha família, independente da decisão de vocês, eu e a minha casa, o quê? Eu e a minha casa, o que, igreja? Serviremos ao Senhor. O verbo servir. Jesus disse que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Aí é que está a autoridade. Meu irmão, minha irmã, você quer ter autoridade? Então suba ao lugar mais alto que um cristão pode subir. Suba. O lugar mais alto que um cristão pode subir é aos pés de Jesus. Não passa disso. Não passa disso. É nos pés dele. Quer ter autoridade sobre todos? Sirva quem está do seu lado. E preste atenção, é para servir. Na Bíblia tem dois tipos de pessoas que atendem as demais. Tem um servo e tem um escravo. Jesus está querendo que você seja servo e não escravo, pelo amor de Deus. Escravo é aquele que tem que atender aos caprichos dos outros, de maneira ridícula, de maneira impositiva. Senão o chicote come, senão vai para a masmorra, senão é escorraçado, acorrentado, ridicularizado, ferido, ameaçado, intimidado. Mas o servo, ele tem a liberdade de escolher a quem ele quer servir. E é claro que você não vai fazer acepção de pessoas, mas você está entendendo que você
serve, não é porque o outro pediu, mas é porque você quer. É porque você quer. Não é porque o outro ordenou. É você que entende que aquele momento é o momento para você servir. Olha, mas aí isso aqui vai dar pano para muita manga, mas eu queria só deixar isso aqui pincelado. O verbo servir não é o verbo do escravo, é o verbo do servo. Serve por conta do coração e não por conta da imposição. Olha só, que responsabilidade, que coisa tremenda. Através de nossas vidas, Jesus, ele deseja ser autoridade. Ele quer servir, mas ele quer servir em nossas casas, em nosso trabalho, em nossas igrejas, em nossas escolas, em qualquer outro lugar do mundo. O desejo de Jesus é que em nome dele sejamos autoridades, mas autoridades por conta deste verbo, o verbo servir. Servir, mas não para o nosso próprio benefício. Porque tem aquele que pode até servir, mas porque é interesseiro. Ele não está servindo, ele está fazendo algo com moeda de troca. Ele está fazendo algo para fazer uma chantagem emocional, para depois jogar na minha cara e apontar o dedo. Você não quis me atender, você esqueceu o que eu fiz por você, jogou tudo na lixeira. Não é isto. Quando apontaram o dedo para Jesus, quando açoitaram Jesus, quando o ridicularizaram diante da multidão, quando as pessoas a quem ele tinha servido gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Quando ele foi pregado na cruz, ridicularizado, e disseram para ele: ah, você que ressuscitou a mortos, você que fez tanto milagres, desce da cruz agora. E Jesus não apontou o dedo para essas pessoas e disse assim: vocês esqueceram das pessoas que eu curei na família de vocês? Vocês esqueceram das pessoas que eu ressuscitei? Vocês esqueceram do pão que comeram, que eu multipliquei? Lembro daquela festa de casamento que faltou o vinho e eu transformei da água em vinho? Não, Jesus não apontou o dedo para elas para dizer: eu servi vocês e é desse jeito que vocês me tratam? Não. Jesus simplesmente disse: Pai, perdoa-os, porque isso é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Em outras palavras, é isso que Jesus disse. Sabe por que Jesus falou isso? Porque antes ele tinha dito para os seus discípulos: olha, tudo que fizerem com um de vocês é como se tivesse feito comigo. Então não se preocupem, não se sintam ofendidos. O maior ofendido sou eu. Foi isso que Deus disse para Samuel, quando o povo fez descaso de Samuel, quando o povo pediu um rei, e Samuel ficou triste. Samuel se sentiu ofendido, e Deus disse: Samuel, não perca tempo com isso, Samuel. Não foi a você que eles ofenderam, Samuel. Eles ofenderam foi a mim. Deixa isso por minha conta. Vai dormir sossegado. Perdeu a fome por causa disso? Está querendo explodir de raiva? Está zangado, está brabo? Está arrependido pelas coisas boas que fez por essas pessoas? Moisés, vai pescar. Aliás, Moisés não, né? Moisés foi pescar porque estava no rio. Mas Samuel vai pescar. Esfria sua cabeça. Meu irmão, esse é o verbo servir. O desejo de Jesus é que em nome dele nós sejamos autoridades.
para o bem e não para tirarmos proveito das situações e nem das pessoas. Quando eu estava hoje recapitulando essa mensagem que iria trazer para cá, me ocorreu uma lembrança muito triste, muito triste. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou citar os pontos principais. Muito triste. Esta semana eu lembrava a Jaciara de 3 nomes, de 3 líderes que estiveram lá no ápice do conceito, da fama, mas uma fama que eu quero falar no sentido positivo, pessoas bem conceituadas. Eu quero dizer assim, pessoas de grandes ministérios, de igrejas enormes. Com 2 delas eu convivi muito próximo. Igrejas não só de templos, de mega templo, mas também de várias outras congregações e de várias outras filhas ainda agregadas à igreja matriz, batistas por sinal. Quero deixar isso bem claro, para não parecer que eu estou jogando pimenta nos olhos de outras denominações. 2 deles morreram no anonimato. Um morreu dentro do avião, viajando. Já estavam no anonimato. E quando nós soubemos de que essa pessoa tinha morrido, a esposa comunicou que fulano morreu. E nós fizemos um velório aqui só entre família, não queria nem tornar isso público, e o corpo foi cremado, desapareceu. Isso dói meu coração e tira uma lição grande para mim. O outro falou para mim e para mais outras pessoas: olha, pastor, se quiser, ele bota a igreja toda aos pés dele. Primeiro que as pessoas estão cheias de problemas espiritualmente, há uma certa facilidade para se acionar certos dispositivos emocionais, psicológicos, que elas são capazes até de preparar um trono e botar sentado no trono e me carregar. E convivi com essa pessoa durante muito tempo. Sofri algumas coisas também, tenho algumas cicatrizes, mas Deus me perdoa. Mas eu sempre dizia na minha família: olha, hoje eu estive com esse pastor e ele veio do mesmo jeito, mas pela primeira vez estive do lado dele sem me sentir intimidado, retraído, diminuído, porque eu tive pena dele. E esse pastor também sofreu um desapontamento muito grande. Foi praticamente expulso da igreja que pastoreava. Com pouco tempo depois ficou acometido por uma doença fatal e morreu. Segundo alguns, uma doença psicossomática. Ele ficou tão sentido, tão desapontado, que acabou aquilo se refletindo na sua alma, no seu corpo, e morreu deitado na cama, isolado. O outro ainda está vivo, mas está praticamente sem poder andar nas ruas da própria cidade, depois de um longo tempo de ministério, numa igreja super renomada. Insiste em continuar na mesma cidade, por questões de orgulho, vaidade e arrogância, para dizer que não dá o braço a torcer. Eu falei para Jaciara: vamos orar por essa pessoa também. E eu parei para pensar: gente, mais difícil, pastor Wanderson, do que aceitar o convite de uma igreja, é entender que é a hora de passar o cajado para outro. É muito difícil entender a hora que é a hora de parar, para muita gente. E que Deus me ajude a entender a hora que é a hora de passar o bastão. Que eu continue diminuindo e que Jesus cresça. Porque o verbo principal para o cristão, se quiser ter autoridade, é o verbo servir. Assim como Jesus
Ele não quer que nos utilizemos da sua autoridade para dominar as pessoas, para escravizar as pessoas, para manipular as pessoas. Porque quem faz isso é o pecado. E eu fico indignado com cultos que eu vejo de manipulação espiritual, apelação e não apelo. Como se fôssemos nós que ditássemos para Deus como que tem que ser o termômetro espiritual do culto. Jesus falou para a mulher samaritana: olha, mulher, tome cuidado com os judeus que acham que a espiritualidade maior é no culto lá dentro do templo. Olha, mulher, tome cuidado com os samaritanos que acham que a espiritualidade é maior quando sobe o monte. Vamos orar no monte, vamos fazer uma vigília no monte. Você já foi no monte? Não precisou dizer mais nada para a mulher samaritana, porque ela entendeu o recado. Porque entre o templo e entre o monte, aqui tem uma porção de propostas também ridículas. E Jesus fala para a mulher samaritana: não caia nessa armadilha, não caia nessa conversa fiada, não caia nessa doutrina de loucos. Estão fazendo coisas que eu não ordenei para fazer. Deus é espírito. E o que importa para Ele, não importa o lugar, é que Ele seja adorado em espírito e em verdade. E o que Deus está procurando agora são pessoas assim, que o adorem em espírito e em verdade, até dentro do banheiro, apertadinho, estreitinho, lá da onde o Severino, na serralheria onde ele trabalhava, que ele disse que na hora que ele trabalhava, foi tomado por uma alegria tão grande, por um fervor tão grande. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele pedia: Deus, eu não sei ler e escrever, mas me ajude a ganhar almas. E naquela hora ele disse: pastor, eu entrei no banheiro da serralheria, banheiro que só entra peão, banheiro que não é higienizado pelas mãos femininas. Nós é que guaribamos aquilo. Eu entrei assim mesmo, sem tampa no vaso sanitário, lugar apertado, aonde os homens urinam e urinam de pé e de longe. Mas eu ali me ajoelhei, e ali para mim foi o altar do Senhor. Eu orei e as lágrimas me vieram aos olhos, dentro de um banheiro fedido. Mas Severino buscou a Deus em espírito e em verdade. E até dentro de um banheiro Deus está presente. Porque é desse tipo de gente que Deus se agrada. Em Marcos capítulo 10, do versículo 43 ao versículo 45, é o próprio Jesus que nos ensina: qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, não escravo. Mais uma vez, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Através de nossas vidas, a autoridade de Jesus é para ser utilizada com paciência, ou exercitada com paciência, melhor dizendo. É para também a sua misericórdia ser exercitada através de nossas vidas, para nos fazermos ver o quanto podemos contar com Ele, porque só podemos contar com Ele assim, com o espírito quebrantado, com o espírito de misericórdia, com o espírito da paciência. É só desse jeito que podemos contar com Jesus. E curiosamente falando, como se fosse, é só desse jeito também que Ele pode contar com a gente. É por isso que existem muitas recomendações bíblicas. O apóstolo Paulo, então,
ele mexe na ferida, lá em Efésios capítulo 4. Olha, cuidado com esse negócio de gritaria. Vocês falando um com o outro na maior gritaria, num bate-boca, um ofendendo o outro, numa discussão, de repentemente, até com palavras, vocabulários redondinhos, bonitinhos, mas enfiando o espeto, não deixando nada de fora, agredindo um ao outro. É no mesmo capítulo, Efésios capítulo 4, que ele vai dizer: não, cuidado, não deis lugar ao diabo. Isso é dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não coloque a autoridade de Jesus na sua vida pelo ralo afora. Através de nossas vidas, a autoridade de Jesus não é para satisfazer nossas ambições ou caprichos pessoais, mas para proteger vidas contra todo o mal e todo o perigo das trevas. Esse é o desejo. E a segunda resposta que eu tenho para dar aqui nesta noite, e última por sinal, que a autoridade de Jesus vai na contramão dos homens e ao mesmo tempo acima de todos. Sabe por quê? Porque a autoridade de Jesus é para edificação de vidas e não para destruição. Na autoridade de Jesus nós podemos entregar todos os nossos problemas. Entreguemos os problemas e não as pessoas. Dê nome aos problemas, dos problemas que as pessoas estão arrumando a você. Isso para mim em primeiro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui tentado a orar assim: Senhor, seja com fulano, repreendas fulano, peses a tua mão em fulano. Eu tenho autoridade para orar e conversar com Deus e usar da minha autoridade dessa maneira. Então qual é o problema que fulano arrumou para mim? Aí é diferente. Eu vou entregar esse problema na tua mão, Senhor. Esse problema que Ciclano trouxe para mim. Ciclano chegou para mim e falou isso, falou aquilo. Ciclano falou de mim isso e aquilo. Eu vou entregar este problema nas tuas mãos. A história vai mostrar para nós de uma cidade que foi destruída por uma explosão vulcânica, e depois os arqueólogos, praticamente no século passado, encontraram o vestígio dessa cidade debaixo de muitos aterros e muitas pessoas mortas. Mas o curioso é que todas as pessoas que foram encontradas nessa cidade foram pessoas que houve tempo para que elas fugissem da cidade, mas elas não fugiram. E todas que tiveram a oportunidade de fugir, mas não fugiram, elas até tiveram desejo de fugir, mas antes ficaram para trás, para pegar as riquezas, as pedras preciosas, as joias, nas casas dos ricos que tiveram que abandonar suas casas imediatamente. E todas essas pessoas foram encontradas mortas, calcificadas, com as mãos encolhidas. Mas como os dedos já estavam ressecados, deu para ver na mão de cada uma delas uma pedra preciosa. Elas não fugiram a tempo, porque voltaram para se apegar aos bens materiais. E todas essas que ficaram por último, ou retornaram, morreram com a riqueza na mão, morreram com a causa da morte delas presa na mão. Então quando você ora pelo problema, aquele problema que aquela pessoa está causando a você ou causando a mim, se ela não abrir mão daquele problema, ela vai morrer do mesmo jeito. Porque quem tem que se livrar do problema é ela. O veneno é dela e não seu, e não meu. A ciência vai mostrar para nós que é o veneno da própria serpente que nos cura do veneno dela.
E devemos ser pessoas inteligentes em fazermos utilidade, melhor dizendo, do próprio veneno que jogam em nós. Porque o próprio veneno que joga em nós usamos esse veneno para neutralizar a fatalidade. Então que a própria morra com o próprio veneno, se for o caso. Oremos, que tenhamos a autoridade de Jesus, mas para edificação. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele se considera o pior de todos os pecadores. Ele que perseguiu, ele que matou, ele que maltratou, ele que fez tanta gente sofrer. Mas foi levado por Barnabé, um cristão com o dom da misericórdia. A igreja de Jerusalém foi apresentado aos apóstolos e foi recebido. Embora alguns com muito medo dele, mas ele foi recebido. Aquele que mais tinha causado mal foi recebido no seio da igreja. Estamos preparados para isto? Não só como igreja, mas como pessoa em particular. Aqui o nosso coração está preparado para isso? Para abrirmos espaço para ser recebido? A pessoa que mais nos prejudicou, que mais nos fez mal? Eu digo para vocês, Deus já tem trabalhado a minha vida, mas precisa trabalhar mais. Sejamos sinceros, precisamos orar por nós nesse sentido. Porque João vai falar para nós que o mundo jamais viu Deus. Mas Deus não pode ser visto, mas pode ser percebido, porque Deus é amor. E o mundo verá Deus dessa maneira, através do amor de Jesus, reinando no coração da igreja e no seio de cada membro. Amém, igreja? Que lição! Que lição! Essa é a autoridade de Jesus. E na autoridade de Jesus nós podemos entregar todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, para descansarmos nele. Não há algo mais gostoso, não há travesseiro mais maravilhoso, não há cama mais confortável, não há noite mais doce do que dormir com a consciência tranquila. É assim que nos diz a palavra quando diz respeito à consciência tranquila. Doce é o sono do trabalhador honesto, fiel, amoroso. Mas o corrupto não tem sossego na cama. O diabo é o inimigo, ele que é o inimigo. O apóstolo Paulo fala para nós que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não tem nome de João, não tem nome de Maria, não tem nome de Pedro. Pedro e João são apenas cortina de fumaça para nos fazer levar sempre para o lado pessoal. Mas o que é que está por detrás dessa cortina? Quem é que está articulando, trabalhando tudo? Nós não podemos esquecer que o diabo, quando ele tentou Eva, ele estava querendo era atingir Adão. Eva foi só o atalho. E ele foi bem em seu intento. E às vezes o diabo ele quer atingir a mim, quer atingir você. Só que ele vai usar Maria. E a gente cai nessa armadilha besta outra vez. Patinhos tontos. Nós arrumamos intriga com Maria. Mas era isso que o diabo queria. Ele queria me atingir, mas usou a Maria, que é a minha bendita vizinha. E aí? Como que temos que botar joelhos no chão, rosto no pó, e debruçar na palavra de Deus e pedir a Ele: Senhor, não é possível, eu não consigo, não desce por minha garganta, mas só tem uma maneira. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, viva Jesus, então, a sua vida por meu intermédio, porque essa é a única maneira. Porque a tua palavra diz que tu é que operas
em mim o querer e o fazer, mas eu não quero, e não vou fazer nunca, mas operes isto em mim, Jesus, operes, porque o diabo, ele não quer dar viagem perdida. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós não somos emissários de Satanás, somos emissários de Jesus Cristo. Então, que a autoridade de Jesus através de nossas vidas seja para edificação e não para destruição. Porque o diabo, ele quer nos dominar e nos escravizar à morte. E isso ele faz de uma maneira, através do pecado. Através do pecado, nós somos acorrentados ao medo, nós somos acorrentados às dúvidas. Mas Jesus é a única autoridade que nos liberta de todos os medos, de todas as dúvidas. E agora eu pergunto, e neste momento, você, no decorrer da mensagem, lembrou de alguma corrente que está lhe escravizando? Eu aprendi de maneira muito prática quando era criança que a conversão é um ato e a santificação é um processo. Mas hoje estamos revendo isso. A santificação continua sendo um processo, embora ela tenha um ato inicial. Mas a conversão, eu estou chegando à conclusão que, apesar de ser uma conversão, ser um ato em relação à vida eterna, mas a conversão também é um processo da minha vida. E vou dizer para você como. Imagina um copo aqui, comum, de vidro. Está cheinho de pedras. Não tem lugar para botar a água dentro dele. Mas no momento em que eu quero receber a água de Cristo, então eu tiro metade dessas pedras e agora cabe água ali dentro. Aí enche de água até a borda do copo. A água entre uma pedra e outra, mas água até a borda do copo. Mas todo dia, Jesus, pela sua misericórdia, Ele me faz entender algo que ontem, quando eu me converti, eu não estava preparado ainda para ouvir essa palavra, essa admoestação, ou essa exortação. Aí eu aprendi no decorrer da vida, que Jesus fala assim: Josué, agora tira outra pedrinha aí. Você tem que se converter também nesse cantinho aí da sua vida. Tira essa pedrinha daí, aí eu tenho que obedecer. Aí eu vou lá e tiro a pedrinha. Aí é interessante que quando tira a pedrinha, o nível da água faz isso, ó. Aí Jesus fala assim: agora eu posso tomar mais conta de você agora. Jesus completa a água. Jesus me preparou para aquele momento, para entender a admoestação. Aí daqui a algum tempo, eu estou ouvindo uma palavra, um cântico, conforme agora há pouco eu ouvi e agradeci a Deus, porque Ele me despertou a um conhecimento. Olha, e daqui a pouco Deus usa uma circunstância, o conselho de alguém, conforme nós vimos hoje lá no nosso estudo. Aí agora eu sinto assim: caramba, tem essa pedra aqui também, nem sabia que era pedra. Aí a pedrinha sai, aí o nível da água desce novamente. Aí Jesus fala assim: oh, maravilha, agora posso botar mais um pouquinho da água aí. Aí a água sobe o nível. Aí eu aprendi, sim, a conversão é um ato em termos de vida eterna, salvação. Mas no decorrer do processo da santificação, eu também vou me convertendo, os setores da minha vida vão se convertendo que eu não sabia. E à medida que cada pedrinha é tirada, se ela não for tirada, por quê? Porque Jesus fala: aquele que muito sabe, muito será cobrado. Agora você sabe. Se você continua com essa pedrinha aí, você vai ser cobrado disso. E aquele que pouco sabe, ou seja, foi arrebatado ou foi levado aos céus antes de ter passado por esse processo que eu passei,
porque o processo, cada um tem a sua dinâmica. Deus respeita a nossa individuação. Então, Deus não vai cobrar dele aquilo que não deu tempo dele aprender, e eu tive, Deus não vai cometer injustiça? Que coisa maravilhosa, que mistério, como que é imensurável este amor de Deus. E pode ser que hoje o Espírito Santo esteja revelando a você que de repente o seu copo está cheio de pedrinhas, embora já tenha água da vida aí. Mas agora Jesus está cobrando de você: tire a pedra. Quando ele chegou lá na sepultura de Lázaro, ele que ressuscitou a Lázaro, o menos problema era tirar a pedra. Poderia alguém ter falado para ele assim: mas Jesus, o senhor não está aqui para ressuscitar Lázaro? Ele já está morto há 4 dias, já está em decomposição, está fedendo, igual carniça. O mais difícil o senhor sabe fazer, e agora tirar a pedra precisa da ajuda da gente? Ali tem uma pedagogia. Quem tem que tirar a pedra do seu coração é você, para que a vida entre. E Jesus falou: não sou eu que tenho que tirar a pedra, é você. Quer que eu entre na sua vida? Quer que rios de água viva jorrem na sua vida? Então, você que tem que tirar a pedra. Tire a pedra e a vida entra. E aquilo que estava podre sai dali enfaixado, sai com vida. Ô glórias! Qual é a pedra que está acorrentando o seu coração nesta noite? Eu já estou fazendo a minha reflexão pessoal, cada um respondendo por si. A sua vida está escravizada a algum mau hábito? Está você acorrentado a algum tipo de medo? Está você acorrentado a algum tipo de pensamento impuro? Está você acorrentado a algum tipo de vício? Eu tenho também vícios, e tenho orado por ele, tenho pedido, tenho implorado, tenho pedido a Deus. Se você apertar aqui no meu braço, você vai ver que é tão lama quanto o seu. Só quero dizer para você o seguinte: Jesus é a autoridade que liberta você e eu. Jesus é a autoridade. Seja o que for, nada resiste à autoridade de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Clame pelo seu nome. Em Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, é o próprio Jesus que nos garante: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas ou variedades de línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles os curarão. Esta é a noite para você clamar pelo nome de Jesus, porque na autoridade de Jesus, as angústias demoníacas, as linguagens impróprias, ou os vocabulários que você tem ouvido negativos, que perturbam a sua vida, as serpentes que lhe causam ferimentos e envenenam a sua alma, na autoridade do nome de Jesus, podem ser repreendidos agora, para a cura de todas as enfermidades da sua vida. Creia nisto. Esta é a promessa em Marcos capítulo 16. A partir de agora, Jesus, com a sua autoridade, Ele quer lhe dar força e coragem. Renda-se agora. Na autoridade de Jesus, os inimigos de sua alma não darão mais a última palavra, seja alguém da sua família, seja mesmo até seu pai ou a sua mãe. Na autoridade de Jesus, coloque por terra agora os seus medos e seus hábitos pecaminosos, suas dúvidas.
Eles não podem mais dominar a sua vida em nome de Jesus. Coloque-se agora no ponto máximo que alguém pode galgar na vida espiritual. Coloque-se agora nos pés de Jesus. É ali que está a nossa autoridade. Confie nele. E ele promete estar com você todos os dias, agora e para sempre. Creia nisto. Não sou eu que estou falando, são as palavras de Jesus. Jesus tem todo o poder para perdoar os seus pecados. Você não precisa dizer para mim os seus pecados. Pode ser que você esteja vivendo acorrentado a um tormento, a um pesadelo. As trevas do mal lhe perturbam o sono, porque você se converteu um dia genuinamente, se batizou, se tornou membro de igreja, mas escorregou em uma armadilha e caiu no pecado, e acha que você perdeu a salvação, e acha que você perdeu a unção. Lembra de Sansão? Ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, amargou o gosto, mas quando ele estava morrendo, ele fez muito mais pelo povo dele do que quando estava vivo, porque se quebrantou diante do Senhor. O Jesus que ressuscitou um morto pode ressuscitar qualquer um agora espiritualmente. E mesmo que você tenha ficado escravizado a esse medo, a essa preocupação durante muito tempo da sua vida, mas agora pode ter certeza, como ele levantou um morto, pode levantar você. E agora, quando você pensa que é o final, como Sansão, ele pode usar muito mais você a favor do reino do que antes, quando você não tinha cometido nenhum deslize espiritual. Creia nisto. Creia nisto. Creia nisto. Jesus tem todo o poder para perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova vida de vitórias. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus das inúmeras chances, das inúmeras oportunidades. Acerta-se com Deus agora, na sua vida pessoal, na sua vida íntima. Você, meu irmão, você, minha irmã, você não tem que confessar o seu pecado para o pastor, você não tem que confessar o seu pecado para o diácono, a não ser que isso traga uma consequência muito séria para a vida de outras pessoas. É algo mais à parte. Mas em 1 João capítulo 1, versículo 9, nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele quem? O pastor? Não. O diácono? Não. O seu pai? Não. A sua mãe? Não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo porque não vai cobrar de você 2 vezes a mesma dívida que um dia já foi paga. Em Romanos capítulo 8 nos diz que quem está em Cristo, aliás, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, mas em Romanos capítulo 8 nos diz que Deus não jogará na nossa face os nossos pecados, porque foi para isto que Ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz por nós. E daqui para frente é que conta. E como diz o apóstolo Paulo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, vire a página, faça tudo novo. Se você quer reconsagrar sua vida a partir de agora, reconsagre. Não seja como aquela porca que volta ao espojadouro de lama. Não seja como aquele cão que retorna ao próprio vômito. Faça como Jesus disse: vai e não peques mais. E ainda completa: para que não te suceda coisa pior. Não que Ele deseje o seu pior,
Mas aqui nós também estamos debaixo da lei da semeadura. A gente colhe aquilo que semeia, conforme diz a palavra de Deus. Quem semeia na carne, colhe na carne. E você já deve ter colhido muitas dores, muito sofrimento na carne. Não deixe que isso mine a sua alma. Coloque por terra agora. Renove o seu voto com Deus. E você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, na autoridade de Jesus, liberte-se do pecado, da sua escravidão, da escravidão do diabo, e diga para Jesus que você agora o recebe como seu Salvador e Senhor, e que deseja fazer parte da família dele. Se há alguém presente aqui no santuário, comunique isso a qualquer um, se você assim desejar. Caso contrário, continue voltando, fazendo parte da igreja de Cristo. Faça parte dessa família. Se há alguém nas redes sociais, deixe aí o seu recado e vamos continuar mantendo contato. E que Deus possa abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Aleluias. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Que nós possamos a cada dia arrancar um pouquinho da pedra que tem no copo da nossa vida e dar espaço para o Espírito Santo encher nosso coração. Que nós possamos pedir ao Senhor cada vez: Pai, retire tudo que tem dentro de mim que não provém de Ti. Mais de Ti e menos de mim, Senhor. Mais de Ti. Cante, irmão. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos, Deus, que o Senhor tem feito morada em nossos corações. Nós sabemos que não é bom que tenhamos coisas dentro de nós que são nossas, Pai. Nós queremos coisas de Ti, Pai. Nós queremos mais do Teu reino. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do que provém do Senhor, Pai. Nós não queremos nós mesmos. Nós não queremos as nossas coisas. Seus pensamentos são bem melhores, são bem maiores. Seus planos são bem maiores do que os nossos, Pai. Por isso nós queremos mais do Senhor em nossas vidas e menos de nós. Que nós possamos cada vez deixar que o Senhor cresça em nós e que nós diminuamos no Senhor, Pai. Esteja conosco, Pai. Faz morada em nossos corações. Cresce, Pai, e que nós diminuamos com a Tua glória, de todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nós agradecemos a todos, aos que estão aqui presentes no santuário, aos que estão em tempo real e aos demais em tempo ideal. E agora no tempo real, assim como no tempo ideal, nós podemos convidar o mundo inteiro. Mais do que nunca, a afirmação de Jesus: o campo é o mundo. E agora nós podemos atingir o mundo inteiro. Que Deus abençoe, que Deus dê a todos uma semana maravilhosa, com as suas famílias, com saúde, prosperidade, paz, tranquilidade. E estão todos convidados a estar aqui conosco novamente, se não for presencial, em tempo real, quarta-feira, no nosso culto de oração. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje, por todos sempre. Amém.